O telefone era antigo. Não antigo no sentido decorativo dos objetos que sobrevivem ao tempo por valor estético, menos antigo no sentido funcional dos objetos que sobrevivem porque nunca deixaram de funcionar e porque ninguém ao redor tinha razão suficiente para substituí-los. O fio espiralado entre o monofone e a base tinha o desgaste de décadas de uso. Esticado e contraído tantas vezes que havia perdido a elasticidade original e ficado num estado intermediário entre enrolado e reto. A mão que segurava o monofone tinha manchas senis nas costas e rugas nas juntas que vinham de dentro dos ossos e unhas curtas e sem esmalte que foram aparadas com tesoura de costura e não com alicate de manicure. Estava a atear mula, o tremor leve e constante que certos corpos desenvolvem com o tempo e que não é fraqueza, mas simplesmente o acúmulo de anos fazendo o corpo vibrar levemente no lugar onde antes ficava completamente parado. Mas o dedo indicador discava com precisão. Não a precisão de quem está tentando não errar, menos a precisão de quem memorizou a sequência e a está executando com a certeza. De quem a praticou o número necessário de vezes para que a incerteza deixasse de existir. Cada tom do teclado saía limpo, no espaçamento certo, sem hesitação entre um número e o seguinte. Do outro lado da linha, depois de 2 segundos de silêncio de processamento. A voz chegou com a qualidade robótica dos sistemas automatizados de alta segurança, não a qualidade dos sistemas baratos que simulam autoridade. Mas a qualidade dos sistemas que foram construídos para serem exatamente o que são e que por isso soam com uma certeza que as vozes humanas raramente têm. Sistema de alerta forense da Comissão de Valores Mobiliários. Identificação por biometria vocal aceita. Protocolo Artemis 7 ativado. Congelamento de ativos em andamento. E a voz da mulher que havia discado, idosa, com o tremor físico que a idade havia instalado nos músculos, mas que não havia chegado à dicção. Que permanecia com a clareza específica de quem aprendeu a falar de forma precisa num ambiente que não teria ouvido nada menos do que isso, havia dito ao sistema o que o sistema precisava ouvir para completar o que havia sido iniciado. Rastreamento algorítmico padrão. Fibonacci nos buckets de liquidez das contas de número final FOF 882, 991, alavancagem oculta em derivativos de balcão. O código de autorregulação é 7-4-4, Alfa Sierra 9-2-2, eu não sou apenas a copeira. Eu sou a arquiteta do sistema que você está usando para me roubar. Do outro lado do edifício espelhado da Faria Lima, numa sala de vidro e aço com mesa de vidro e aço e uma cadeira de couro de R$20 mil. Todas as janelas de negociação de um computador haviam congelado simultaneamente. O homem sentado atrás da mesa havia olhado para a tela com os olhos de quem vê algo que o sistema nervoso ainda está recusando classificar como real. O suor havia começado na testa, não o suor do esforço físico, mas o suor do sistema que reconhece perigo antes que a mente articule o que é o perigo. Uma gota havia escorrido pela têmpora e encontrado o colarinho da camisa de algodão egípcio abaixo da gravata Hermès. Havia um cadeado sobre todas as janelas, Ira Famelho. Mas para entender como uma mulher de sapato ortopédico gasto e avental de poliéster bege chega ao momento de discar aquela sequência com aquela precisão, precisamos descer. Precisamos ir ao lugar onde ela vivia dentro daquele edifício de vidro espelhado, não o andar dos operadores e das mesas de aço, mas o corredor entre a copa e o elevador de serviço. O espaço que existe em todos os templos do dinheiro e que o dinheiro decide não ver. O fundo de Red Orion Capital ocupava o 17º andar de um edifício que havia sido projetado para comunicar, através de cada escolha de material e cada ângulo de fachada, que o que acontecia ali era de uma categoria diferente do que acontecia nos andares abaixo. O piso era de madeira clara brasileira com tratamento que o tornava resiliente a décadas de pisadas de sapato caro. As obras de arte nas paredes eram abstratas e caras no sentido em que secar era parte da função, não consequência da qualidade. O aroma era uma combinação de café gourmet trazido semanalmente de uma torrefação especializada de São Paulo com um cheiro seco e levemente adocicado de papel financeiro novo e couro de móvel importado. Os jovens operadores de mercado tinham entre 25 e 35 anos e a energia específica de pessoas que foram selecionadas pelo mercado por uma combinação de inteligência analítica e tolerância ao estresse e que haviam aprendido que aquelas qualidades, naquele ambiente, valiam salários que a maioria das profissões não atingia em décadas. Gritavam ao telefone com a urgência performática das negociações onde segundos têm preço. Batiam nas mesas quando o mercado fazia o que não havia sido modelado. No meio desse ruído de riqueza em movimento, havia uma figura que se movia de forma diferente de tudo ao redor.
Dona Conceição Barbosa tinha entre 68 e 72 anos menos. A imprecisão não era por falta de informação, mas pela forma como a idade se distribui de forma não uniforme entre diferentes partes de um rosto, deixando algumas regiões mais velhas e outras surpreendentemente preservadas, de modo que a estimativa dependia de qual parte se observava primeiro. A pele morena clara tinha as rugas de quem passou décadas em condições que incluíam sol, vento e o tipo de cansaço que a dermatologia não trata porque não é de pele. O cabelo completamente branco estava preso num coque baixo com grampos simples de metal, que custavam 20 centavos cada numa loja de armarinhos. Nem todos os fios cabiam no coque, havia escapamentos nos lados que ela havia parado de tentar controlar em algum momento anterior que ela não conseguia datar com precisão, mas que havia existido. O momento em que uma pessoa decide que certas batalhas consomem energia que pode ser investida em outras direções. O uniforme bege de poliéster havia sido lavado tantas vezes que a cor original, qualquer que fosse, havia chegado ao estado que o bege atinge depois de certo número de ciclos de máquina menos um bege sem pretensão, o bege que é simplesmente o que restou. O avental branco por cima tinha uma mancha de café no canto inferior direito que havia resistido a 3 lavagens porque havia sido café sem açúcar a 90 graus em tecido que havia perdido a resistência às manchas anos atrás. O crachá de prestadora de serviços mostrava uma foto de 10 anos antes, uma mulher com cabelo ainda parcialmente escuro e expressão que havia sido capturada numa tarde de cadastramento quando ela havia sorrido para o fotógrafo porque havia sido instruída a sorrir. A mulher da foto e a mulher que usava o crachá tinham o mesmo rosto com 10 anos de diferença entre elas. Os sapatos ortopédicos de velcro haviam sido comprados numa farmácia de bairro porque eram os mais baratos, com sola de gel, e a sola de gel havia sido recomendada pelo médico do posto de saúde para o problema no tornozelo esquerdo, que havia começado havia 3 anos e que ela havia descrito como incômodo ao médico porque a palavra dor parecia excessiva para algo que havia se tornado parte do funcionamento normal. Ela carregava a bandeja de xícaras de porcelana com o equilíbrio de quem aprendeu aquele movimento ao longo de anos suficientes para que fosse incorporado, não pensado, apenas feito, com a distribuição do peso que o corpo encontra depois de repetição suficiente. Se movia entre as mesas de aço e os operadores e os cabos de dados como um fantasma. Não porque fosse invisível, era visível. Era apenas que a visibilidade dela produzia nos operadores ao redor o mesmo tipo de registro que o mobiliário produzia, presente, funcional, não relevante para a atenção que estava ocupada com outras coisas. O gerente do fundo se chamava Vinicius Andrade Fonseca e tinha 41 anos e havia chegado ao cargo aos 36 pela combinação de inteligência financeira real e uma habilidade específica de relacionamento com investidores institucionais que havia ficado mais valiosa do que a inteligência financeira à medida que o fundo crescia. Havia um colete de terno tumino que havia sido feito sob medida numa alfaiataria italiana que atendia por agendamento. E gravata. Hermès era de uma coleção específica que havia sido comprada numa viagem a Paris num horário em que a loja estava fechada para o público geral, mas aberta para certo tipo de cliente. Ele não olhava para Dona Conceição quando ela chegava com o café. Não por deliberação, por ausência. Ela existia no campo visual periférico como existem as cadeiras e as plantas e os objetos que compõem o ambiente sem serem o ambiente. Mas café, os dedos estalam com o gesto de quem aprendeu que estalar os dedos funciona como comando numa hierarquia específica, e que nunca precisou questionar se havia outras formas de comunicar a mesma necessidade, e desta vez sem açúcar. Da última vez parecia que você colocou melado de cana de pobre, ela havia obedecido em silêncio. Havia ido à copa, havia preparado o café, havia voltado. Havia feito isso tantas vezes ao longo de tantos anos que o número específico de repetições havia deixado de ser relevante como dado individual e havia se tornado apenas a textura de como o tempo havia passado. Mas havia algo que o gerente não sabia sobre os anos que haviam passado enquanto Dona Conceição preparava café e servia em silêncio e se movia entre as mesas como um fantasma. Para entender isso, precisamos recuar muito mais, precisamos ir ao lugar onde ela havia começado antes do Orion Capital, antes do uniforme bege, antes dos sapatos ortopédicos e do crachá com foto desbotada. Conceição Barbosa havia nascido em cidade do interior de São Paulo, segunda de 7 filhos de um trabalhador rural e de uma mulher que havia estudado até a 5ª série que entendia a diferença entre ter estudado e ter tido acesso a estudo como 2 coisas completamente diferentes. A mãe havia empurrado os filhos para a escola com a urgência de quem sabe que a janela fecha e que o custo de deixar fechar é maior do que
qualquer sacrifício necessário para mantê-la aberta. Conceição havia sido a filha que havia entendido que a escola era antes de ter vocabulário para descrever o que havia entendido. Havia terminado o ensino médio. Havia feito o curso técnico em contabilidade que uma professora havia indicado porque havia notado nos exercícios de matemática algo que não se ensinava menos, o tipo de intuição para números que é anterior ao método e que o método depois organiza, mas não cria. Havia trabalhado em escritório de contabilidade por 12 anos. Havia feito aos poucos, nos intervalos e nas noites, a graduação em ciências contábeis por uma faculdade que aceitava pagamento parcelado. E que era pequena, mas que tinha professores que sabiam a diferença entre ensinar conteúdo e ensinar a pensar com o conteúdo. Havia, em meados dos anos 90, sido contratada como assistente técnica por um fundo de investimento jovem que havia começado no segundo andar de um edifício comercial sem nome na região da Avenida Paulista e que havia crescido e mudado de nome e mudado de endereço até se tornar o Orion Capital no 17º andar do edifício espelhado da Faria Lima. Havia sido durante esse crescimento menos na transição entre o segundo andar sem nome e o 17º de vidro espelhado. Quando os rostos haviam mudado e os cargos haviam mudado e a arquitetura das funções havia sido redesenhada por consultorias que produziam organigramas, que Conceição havia sido deslocada, não demitida, deslocada, a função de assistente técnica havia sido absorvida por sistemas automatizados que os consultores haviam implementado. Havia uma vaga de prestadora de serviços de copa que a empresa terceirizadora havia preenchido com o nome dela, porque havia um contrato. E porque ela havia aceitado, porque havia o fundo de previdência privada e porque havia 35 anos de contribuição que representavam uma aposentadoria que ela havia calculado com os instrumentos que possuía que seria suficiente. Os anos de copa haviam sobrescrito, na percepção de todos que haviam chegado depois, os anos de contabilidade. Para Vinicius Andrade Fonseca, que havia chegado ao fundo 11 anos depois do deslocamento de Conceição, ela era simplesmente a copeira. Havia sido sempre a copeira. Não havia outra versão dela que ele precisasse conhecer. O extrato anual havia chegado numa terça-feira. Ela havia aberto o envelope na copa, entre o turno do café da manhã e o café das 10. Com a faca de plástico que usava para abrir correspondências, porque havia aprendido que dedos em papel com pressa rasgam. Documentos e documentos rasgados criam problemas que documentos inteiros não criam. O número havia estado onde o número deveria estar 0, ela havia lido de novo. Havia olhado para a linha onde deveria estar o saldo acumulado de 35 anos de contribuição com o índice de correção, que havia sido prometido no contrato original do PGBL. Havia olhado para a linha abaixo, que mostrava a evolução dos últimos 12 meses. Havia olhado para as taxas de administração que haviam sido cobradas ao longo daqueles meses, taxas com nomenclaturas que ela reconhecia do tempo de contabilidade e que, ao serem lidas em sequência com o olho de quem sabia o que cada uma representava, contavam uma história diferente da história que o extrato pretendia contar. Havia dobrado o extrato e guardado no bolso do avental. Havia terminado o turno. E no fim do dia, com os sapatos ortopédicos na sola que já havia cedido no lado esquerdo onde o tornozelo incomodava, havia subido pelo elevador de serviço até o 17º andar e havia batido na porta de vidro da sala do gerente com a mão que não tremia de medo, mas de cansaço e de algo que não era raiva, mas que era adjacente à raiva. Era o tipo de sentimento que aparece quando uma pessoa descobre que uma coisa na qual confiou durante 35 anos havia sido tratada com menos cuidado do que ela havia tratado qualquer xícara de porcelana naquele mesmo período. Ele havia olhado para ela com a expressão de quem não havia planejado aquela interrupção e que não via razão para que a ausência de planejamento fosse resolvida de forma diferente do que com brevidade. Senhor, a voz havia saído trêmula, não de fraqueza, de concentração, de tentar encontrar as palavras certas para uma situação que não havia precisado de palavras certas em 35 anos, porque havia sido apenas uma linha num extrato que chegava uma vez por ano. Meu dinheiro? A aposentadoria sumiu, o extrato havia saído do bolso do avental com as duas mãos. São 35 anos de contribuição. Eu não entendo esses gráficos. O senhor pode me explicar? Vinicius havia olhado para ela, havia olhado para o extrato. Havia se recostado na cadeira de couro de 20 mil reais com o gesto de quem está se preparando para uma conversa que será mais curta do que o interlocutor espera. Explicar, havia repetido, com o tom de quem está degustando a própria ironia. Vou explicar em economês ou em copeiês? O sorriso havia chegado,
não o sorriso de quem está se divertindo, mas o sorriso de quem está demonstrando que pode se divertir porque a assimetria de poder no ambiente é suficiente para que diversão não tenha custo. O mercado performou negativamente. É isso, coisas de gente grande. Os olhos haviam varrido o uniforme bege, o avental manchado, os sapatos gastos, com o inventário rápido de quem está avaliando a ameaça que o outro representa. Você não ia entender nem se eu desenhasse Olha pra Foc. Com essa roupa de brechó de igreja, vai fazer o quê? Me processar? Com que dinheiro? Uma pausa calculada. Liga pra polícia, liga. É verdade. Você não sabe nem discar o número de um advogado, sabe? Havia um silêncio depois disso. Não o silêncio do vazio, o silêncio do cheio. O silêncio de quando algo que estava contido encontra o ponto específico após o qual não se contém mais, não pela pressão, mas pela decisão. As lágrimas haviam escorrido pelo rosto de Conceição em silêncio, não o choro que pede atenção. Mas o choro que acontece quando o corpo decide que vai acontecer independentemente do contexto. Ela não havia tentado contê-las, havia deixado. Mas a voz, quando veio, havia encontrado uma nota que não estava lá quando havia entrado na sala. Não era raiva. Era algo mais antigo e mais firme do que raiva. Era o som de uma pessoa que passou 35 anos contribuindo e 12 anos trabalhando como técnica em contabilidade uma vida inteira calculando coisas que outras pessoas achavam que ela não era capaz de calcular. Chegando a um ponto em que a única resposta adequada à pergunta que havia sido feita era a verdade direta. O senhor tem certeza? Havia dito Conceição Barbosa, com a voz embargada mas cada sílaba no lugar. Que quer que eu ligue? É difícil acreditar que alguém possa olhar para uma mulher de 70 anos, com 35 anos de contribuição zerada, e rir. Se você também sente revolta com essa crueldade, deixe o seu like agora mesmo para mostrar que está do lado da dona Conceição. Ele havia rido de novo. Havia feito um gesto com a mão que significava que a conversa havia terminado e que ela podia voltar para onde havia vindo. Ela havia se virado. Havia saído da sala com os sapatos ortopédicos no ritmo de sempre menos aquele ritmo que havia atravessado. Décadas de corredor de copa e de escritório de contabilidade e de escritório terceirizado e que carregava. Em cada passo a memória de todos os passos anteriores. Havia ido para a copa. Havia pegado o telefone antigo com fio espiralado que ficava na parede ao lado da cafeteira. O telefone que havia sobrevivido a todas as reformas do andar porque estava conectado a uma linha analógica que há tempo, em espítio do fundo, havia esquecido de incluir nas atualizações. Havia discado com precisão. Ela voltou para a copa com o extrato dobrado no bolso do avental. O papel havia ficado quente do calor do tecido durante o tempo que havia passado na sala do gerente, menos aquele calor específico que objetos guardados próximos ao corpo adquirem, que os torna diferentes de quando foram guardados. Como se o contato com o calor humano alterasse alguma qualidade que não era física, mas que se sentia como física. As duas colegas estavam na copa quando ela entrou, Rosária, que trabalhava no mesmo turno havia 4 anos, e Benedita, que havia chegado mais recentemente e que tinha filhos pequenos cujas fotos ficavam presas com um ímã na porta da geladeira industrial. Rosária havia olhado para o rosto de Conceição e havia entendido antes de qualquer palavra o suficiente do que havia acontecido para que a reação fosse imediata e humana. Havia colocado a mão no braço dela com o gesto que as pessoas fazem quando não têm palavras melhores do que o toque. Não chora, dona Conceição. A voz era baixa e gentil, com a gentileza de quem não tem solução, mas tem presença. A gente dá um jeito. A gente faz uma vaquinha. Conceição havia levantado a mão levemente. Não com brusquidão, menos com a comunicação silenciosa de quem precisa de um momento que não é de consolo. As lágrimas ainda estavam no rosto. Não haviam sido limpas. Mas havia algo nos olhos que não era o que Rosária havia esperado encontrar depois de uma conversa com o gerente. Não era o desespero da pessoa que perdeu e que sabe que perdeu e que não tem para onde ir, era outra coisa. Era o olhar de quem está calculando. Conceição havia ficado parada no centro da copa por um momento com a expressão interior de alguém que está consultando. Uma memória específica, não a memória superficial das últimas horas, mas a memória profunda. A memória de antes, a memória das coisas que se aprendem quando se tem acesso ao lugar certo no momento certo e que ficam guardadas com a qualidade específica do conhecimento que foi ganho por mérito antes de ser tirado por circunstância. Havia um papel no bolso do avental que não era o extrato. Era um papel de pão, o papel marrom poroso que as padarias usam para embrulhar e que ela havia guardado porque havia guardado tudo que havia precisado guardar. Ao longo de todos aqueles anos, nas superfícies disponíveis. Porque quando se aprende que as superfícies nobres não estão disponíveis para você,
Se aprende a confiar nas superfícies que estão. A letra era trêmula menos o mesmo tremor das mãos que havia se instalado há alguns anos e que havia aprendido a contornar escrevendo devagar e mostrava uma sequência de 16 dígitos e 4 letras gregas dispostas numa ordem que não era aleatória. Ela havia tirado o papel com cuidado. Havia olhado para ele por um momento. Para entender o que estava naquele papel de pão, precisamos voltar 40 anos. Precisamos ir a um tempo em que Conceição Barbosa não era copeira e não era prestadora de serviços terceirizada e o cabelo não era completamente branco e o Fundorion Capital ainda não tinha nome nem endereço. Era apenas uma ideia num escritório pequeno. E ela era uma das 3 pessoas que haviam construído a infraestrutura técnica sobre a qual essa ideia havia crescido. Ela havia trabalhado. Antes do fundo crescer e dos organigramas mudarem e das funções serem redistribuídas por consultores que não haviam perguntado o que ela sabia. No desenvolvimento dos sistemas de coins e rastreamento que haviam sido exigidos pela Comissão de Valores Mobiliários para fundos de investimento de certo porte. Era um trabalho técnico, específico, que exigia contabilidade e análise de sistemas e o tipo de pensamento que encontra padrões em estruturas que a maioria das pessoas vê apenas como dados desconexos. Ela havia construído parte desse sistema. Não toda menos havia sido trabalho coletivo, como o trabalho técnico sempre é, com contribuições de pessoas diferentes em camadas diferentes da arquitetura. Mas havia uma camada específica, uma porta de contingência que havia sido inserida no sistema para uso em situações de emergência forense, que havia sido construída por ela numa tarde de de setembro, num ano em que setembro significava outra coisa do que significa agora. A porta havia ficado lá, os sistemas haviam sido atualizados ao longo de 4 décadas naturalmente. Porque sistemas são atualizados, porque tecnologia muda e protocolos mudam e as interfaces mudam. Mas há uma coisa sobre arquiteturas de contingência construídas por pessoas que entendem profundamente o que estão construindo. Elas tendem a sobreviver às atualizações porque foram inseridas nas camadas que as atualizações de superfície não alcançam. São como fundações menos a casa muda, os acabamentos mudam, os cômodos são redistribuídos. Mas as fundações ficam onde foram postas porque Removes exigiria desmontar tudo que foi construído sobre elas. A sequência no papel de pão era o código de acesso àquela fundação. Ela havia hesitado. Não de medo de usar, de medo de ter esquecido. 40 anos é tempo suficiente para que qualquer ser humano duvide da fidelidade da própria memória para coisas específicas e técnicas. E a dúvida havia chegado como um tremor diferente do tremor físico das mãos, um tremor interior. A hesitação de quem está prestes a confiar num instrumento que não usou em muito tempo e que não tem como testar antes de usar de verdade. Ela havia fechado os olhos. Havia ficado parada na copa com Rosária e Benedita olhando para ela em silêncio com a cautela de quem percebe que algo está acontecendo que não entende completamente, mas que respeita sem entender. Por trás das pálpebras fechadas, ela havia buscado. Não com ansiedade, menos com a calma específica de quem aprendeu que a memória técnica profunda não responde à urgência, mas ao silêncio. Como um arquivo em gaveta que só abre quando se para de forçar e se encontra o ângulo certo. Havia buscado a equação de rastreamento com a paciência de quem sabe que ela estava lá. Que havia estado lá por 40 anos, que havia sido construída com o tipo de cuidado que deixa marcas duradouras na memória que as armazena. A equação havia aparecido. Não toda de uma vez menos, havia aparecido como as coisas verdadeiras aparecem, em fragmentos que se organizam em sequência. Cada fragmento confirmando o seguinte até que a estrutura completa estava disponível. Com a clareza de uma fotografia mental tirada décadas antes e recuperada intacta. Ela havia aberto os olhos. Havia se virado para o telefone antigo pendurado na parede da copa, menos o telefone de disco que havia sobrevivido a todas as reformas do andar, porque havia um gerente de tempo em espera anterior que havia achado que era retrô e charmoso e que havia anotado numa planilha de patrimônio que ele permaneceria como um elemento decorativo da copa. E que por isso havia sido conectado, anos depois, sem que ninguém questionasse o porquê de manter uma linha analógica ativa num andar de fundo de Red do século XXI. Havia levantado o monofone. A porta da copa havia aberto. Vinicius Andrade. Fonseca havia entrado com a expressão de quem passou pelo corredor e decidiu que queria água com gás. A água com gás importada que ficava no segundo compartimento da geladeira industrial. Não a água com gás comum. Havia uma distinção que havia sido comunicada no primeiro mês e que havia ficado como protocolo desde então. Ele havia aberto a geladeira sem olhar para o ambiente ao redor.
como fazia com os ambientes que havia classificado como funcionais e não como relacionais. Havia visto Conceição com o monofone na mão. O riso havia saído antes de qualquer processamento mais elaborado, era o riso reflexo de quem encontra algo que confirma uma expectativa já formada. E a expectativa formada havia sido de que a conversa da sala havia terminado da única forma que conversas daquele tipo terminam, quando o poder está inteiramente de um lado. Vai ligar mesmo? A voz havia saído com a leveza de quem não precisa controlar o tom porque o ambiente controlava por ele. Vai pedir uma pizza? Ou vai chamar o Batman? A garrafa de água havia sido aberta com o gesto de quem tem pressa para outras coisas, mas aprecia o entretenimento disponível no caminho. Essa eu quero ver. Disca logo, velha maluca. Conceição havia olhado para ele, havia olhado para o papel de pão. Havia discado. A sequência que os dedos trêmulos haviam marcado no disco de baquelite não era um número de telefone no sentido convencional do termo, era uma sequência de acesso que havia sido construída para funcionar numa infraestrutura de telecomunicações que havia existido antes de muitos dos operadores do 17º andar terem nascido e que havia, por razões de contingência e redundância que os arquitetos do sistema haviam considerado necessárias, sido mantida ativa nos subterrâneos da rede mesmo, enquanto camadas mais modernas eram construídas sobre ela. Os bips haviam saído do monofone com a modulação irregular dos sistemas de autenticação analógica, não o toque uniforme de uma chamada convencional, mas uma sequência de tons que eram eles próprios parte do protocolo de identificação, como uma senha distribuída pelo próprio ato de discar. A voz havia atendido com a qualidade robótica dos sistemas que não foram construídos para soar amigáveis, mas para soar precisos. Autenticação nível ômega requerida. Conceição havia olhado para o papel de pão uma vez. Depois havia fechado os olhos de novo, não para recuperar a equação desta vez, porque a equação havia voltado completa no silêncio da copa e estava disponível com a clareza da fotografia mental, mas para encontrar o estado interno correto para recitá-la. Havia algo no ato de falar aquelas palavras que exigiam um silêncio interior que ela havia aprendido a criar-nos. Momentos que precediam qualquer coisa importante, o silêncio que separa o antes do depois, que torna o que vem a seguir deliberado e não apenas acontecido. A voz havia saído firme. O tremor havia ido embora com a mesma completude com que certos tremores desaparecem quando o corpo encontra o terreno que conhece. Alfa Sierra 9-2-2, cada elemento da sequência saía com a precisão de quem não está lendo, mas recitando. A diferença entre os olhos e a memória como fontes, e a memória como fonte tinha uma qualidade de certeza que a leitura raramente tinha. Rastreamento por eneagrama de Gann sobreposto à nuvem de Shimoku do ativo subjacente. Cruzamento de médias móveis exponenciais de 200 períodos no timeframe diário do par BRL, o SDT, uma pausa de milissegundo, que era respiração, não hesitação. A triangulação está na camada 7 do protocolo Swift GPI, código de autorregulação Fibonacci. 1618, o silêncio que se seguiu durou 2 segundos. 2 segundos em que Vinícius Andrade Fonseca havia ficado parado com uma garrafa de água, com gás importada na mão e a expressão gradualmente reorganizada de quem está encontrando dificuldade em manter o tom de entretenimento diante de algo que não havia sido calculado como possível. Identidade confirmada. Protocolo Artemis 7 ativado. Iniciando varredura forense. O som havia vindo de todos os andares simultaneamente, não um som alto, mas a ausência de som. O silêncio dos teclados mecânicos caros. O silêncio dos telefones que estavam sendo usados. O silêncio dos sistemas de negociação que haviam estado em operação contínua e que haviam parado com a simultaneidade das coisas que são interrompidas por uma causa única. Depois havia os alarmes, não os alarmes audíveis, que teriam sido dramáticos de uma forma que o sistema não havia sido projetado para ser. Mas os alarmes silenciosos que haviam disparado simultaneamente nos terminais da Polícia Federal e do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários, os alertas que chegaram como notificações prioritárias nas telas de pessoas em 3 endereços diferentes da cidade que haviam recebido treinamento específico para o que fazer quando aquele tipo de notificação chegava. Todos os ativos do Fundo Orion Capital haviam sido congelados. Todas as contas pessoais de Vinícius Andrade Fonseca em instituições nacionais haviam sido congeladas. As contas em paraísos fiscais que haviam sido identificadas pela varredura menos identificadas em tempo real, com a velocidade dos sistemas que fazem em segundos o que investigações convencionais levariam meses para encontrar.
Haviam sido bloqueadas através dos acordos de cooperação internacional que a arquitetura do protocolo havia sido projetada para acionar automaticamente. Era um lockdown financeiro total imediato. Sem recurso de emergência disponível porque o recurso de emergência havia sido o primeiro item na lista de bloqueios. Ele a havia desafiado a ligar. Mal sabia que ela tinha o número do juízo final financeiro. Se você acredita que nunca se deve subestimar a copeira do cafezinho, deixe o seu like agora mesmo. Vinicius havia deixado a garrafa de água com gás importada sobre a bancada da copa com um gesto involuntário. De quem os músculos largam um objeto porque receberam informação mais urgente do que manter o aperto. Havia saído correndo para o andar dos operadores. Havia encontrado telas com cadeados vermelhos. Havia tentado acessar o sistema pelo próprio computador. Cadeado vermelho. Havia tentado o celular. Cadeado vermelho. Havia gritado para os operadores que tentassem pelos terminais deles. Cadeados vermelhos em todos. Na copa, Conceição havia pousado o monofone com o gesto de quem completou uma ligação que havia planejado fazer e que havia feito da forma que havia planejado. Havia dobrado o papel de pão com a sequência de 16 dígitos e 4 letras gregas e o U. Havia guardado de volta no bolso do avental com o cuidado de quem guarda um documento que ainda pode ser necessário em fases posteriores do processo. Rosária e Benedita haviam ficado completamente paradas nos lugares onde estavam. Conceição havia olhado para a cafeteira. O café da tarde ainda não foi servido, havia dito. Com a voz que havia recuperado o tremor habitual agora que a recitação havia terminado e o corpo havia voltado ao estado de repouso. Vou preparar-lhes, o andar inteiro havia parado. Não da forma que andares param quando há incêndio ou quando alguém passa mal. Essa parada tem movimento. Tem direção, tem pessoas se deslocando para algum lugar. Esta parada era diferente. Era a parada de quem estava no meio de uma ação e a ação havia simplesmente deixado de ser possível. Como quando alguém está escrevendo e a caneta seca no meio de uma palavra e a mão continua o movimento por um segundo antes de perceber que não há mais tinta. Os operadores olhavam para as telas com o cadeado vermelho com a expressão específica de quem foi treinado para responder a crises de mercado. E que está descobrindo que essa crise não tem resposta no repertório disponível. Vinicius havia ido à sala de tempo, em pé com o passo de quem está convertendo pânico em urgência para que o pânico pareça autoridade. Tirem isso do ar. A voz havia saído mais alta do que havia planejado. Havia aprendido ao longo dos anos que vozes altas em ambientes corporativos comunicam perda de controle antes de comunicar urgência. Mas o aprendizado havia ficado disponível apenas como informação, não como recurso, porque o recurso havia sido suspenso junto com os sistemas. É um ataque hacker. Chamem o compliance. Chamem o jurídico. Façam alguma coisa. O líder de tempo espera um homem de 38 anos que havia passado 12 deles resolvendo problemas de sistema com a paciência de quem sabe que a maioria dos problemas de sistema tem solução técnica desde que se identifique corretamente o nível onde o problema está. Ele havia identificado o nível onde o problema estava em 4 minutos. Havia se virado para o gerente com a expressão de quem vai entregar uma informação que não é bem-vinda, mas que é a informação correta e que, portanto, precisa ser entregue independentemente de como será recebida. O bloqueio não está no nosso servidor, havia dito com a calma técnica de quem descreve uma situação e não uma opinião. Está na raiz do sistema da CVM, não há nada que possamos fazer daqui. É como tentar abrir um cofre de banco com clipes de papel. Havia um silêncio depois disso. Vinicius havia olhado para o líder de tempo e inspiratório para as telas. Para o líder de tempo e inspiratório de novo. Havia voltado para a copa. Conceição estava onde havia ficado depois de pousar o monofone, não havia se sentado. Não havia se apoiado, estava simplesmente de pé no centro do espaço pequeno com as mãos ao lado do corpo e a expressão de quem terminou o que havia vindo fazer e que aguarda o que o processo produz a seguir com a serenidade específica. Das pessoas que confiaram num sistema que conhecem e que, portanto, não precisam monitorar ansiosas o resultado. Rosária e Benedita haviam se deslocado discretamente para o lado mais afastado da copa. Havia nos movimentos delas o instinto de quem percebe que o que está para acontecer no centro do espaço não é algo em que devem estar no caminho. Vinicius havia entrado com a gravata frouxa, não havia sido afrouxada intencionalmente. Havia sido o resultado dos movimentos dos últimos 15 minutos. O colarinho que havia ficado apertado com o calor do pânico e que a mão havia afrouxado sem registro consciente do gesto. O dedo havia apontado antes de qualquer palavra. O que você fez, sua velha louca? A voz havia perdido a leveza do entretenimento e havia encontrado outra frequência frequência.
Da raiva que não tem alvo adequado para o tamanho que tem. Desliga isso, você hackeou o sistema. Isso é crime federal. Você vai apodrecer na cadeia. Conceição havia olhado para ele com a serenidade de quem já havia passado pela parte da experiência que exigia esforço e que estava agora na parte que era apenas explicação. Não é crime. A voz havia saído com o tom que ela havia usado nas reuniões técnicas de 40 anos antes, didática. Precisa, sem elevação e sem redução. O tom de quem está transmitindo informação que possui com clareza para alguém que não a possui e que precisa reblar para que a situação faça sentido. É auditoria compulsória. Havia uma qualidade diferente naquela voz que não estava presente. Na voz que havia dito bom dia e aqui está o seu café e sem açúcar como o senhor pediu ao longo de todos aqueles anos. Era a voz anterior menos a voz de antes do avental, de antes do uniforme bege, de antes da foto desbotada no crachá. Era a voz da pessoa que havia existido antes das circunstâncias decidirem que ela deveria existir de outra forma. O protocolo Artemis é um algoritmo de autodefesa do sistema financeiro nacional. Ela havia olhado para o telefone antigo na parede com a expressão de quem olha para um objeto que tem história com ele. Ele foi programado para ser ativado quando houvesse uma divergência estatística superior a 3 padra entre o lucro declarado de um fundo e a variação patrimonial dos cotistas de baixa renda, uma pausa de 1 segundo. Eu programei para isso. O silêncio que havia chegado depois daquelas palavras era diferente de todos os silêncios anteriores naquela copa. Vinicius havia ficado com o dedo ainda levemente estendido na direção dela menos o gesto, havia esquecido de se encerrar porque o sistema que normalmente o encerrava estava ocupado processando outra coisa. Conceição havia continuado. Havia algo no ato de contar aquilo que era diferente de qualquer coisa que havia feito nos últimos 40 anos naquele edifício. Era o ato de existir completamente, de ser a versão inteira de si mesma em vez da versão que cabia no espaço que havia sido designado para ela. E havia uma espécie de alívio físico nisso que ela não havia esperado encontrar, mas que estava presente com uma clareza surpreendente. Há 45 anos, não existia comissão de valores mobiliários como você conhece. A voz havia saído com o ritmo de quem conta uma história, que só contou para si mesma por muito tempo e que está encontrando pela primeira vez o caminho para o exterior. Era um amontoado de papelada e boas intenções sem infraestrutura técnica para se sustentar. Eu fui uma das primeiras programadoras do país. Ela havia olhado para as próprias mãos, menos as mãos com manchas senis e unhas curtas e o tremor leve que havia chegado com os anos. Aprendi Fortran e COBOL sozinha, com livros em inglês que eu traduzia com um dicionário de bolso comprado numa sebo da rua Barão de Tapetininga. Levava 2 meses para terminar um livro. Não importava. Eu terminava. Vinicius havia baixado o dedo. Fui eu quem escreveu a primeira versão do sistema de informações da CVM. As palavras havia saído sem orgulho. Performático menos com o tom de quem enuncia um fato que é simplesmente verdadeiro e que foi verdadeiro independentemente de quem sabia ou não sabia. O sistema de rastreamento, o protocolo de auditoria forense, a arquitetura de contingência que você acabou de descobrir que existe, uma pausa, mas eu era mulher. E pobre. E não tinha o que certo, o que indica que abre certas portas independentemente do que você traz pela porta. A tristeza que havia nessas palavras era antiga. Havia sido processada ao longo de décadas até ficar com a textura da aceitação sem que isso significasse concordância. Quando o sistema ficou pronto e funcionando, me aposentaram compulsoriamente com uma miséria e colocaram um sobrinho de político no meu lugar. Disseram que lugar de mulher era no fogão. Havia olhado para o avental manchado de café. Eu virei copeira aqui. A voz havia ficado quieta por um momento antes da última frase, o silêncio de alguém chegando ao núcleo do que está dizendo. Para ficar perto do meu sistema, para ver se ele ainda funcionava, Rosária havia feito um som baixo involuntário do lado da geladeira, não uma palavra. Apenas o som que escapa quando se recebe uma informação que reorganiza tudo que se achava que sabia sobre uma pessoa que se via todos os dias. Vinicius havia ficado parado com a gravata frouxa e o suor na testa e a expressão de alguém que havia chegado ânquela. Copa para resolver um problema com a velocidade e autoridade que havia funcionado em todos os contextos anteriores da vida e que estava encontrando que aqueles instrumentos não eram os instrumentos corretos para aquele contexto específico. Conceição havia se virado. No canto da copa havia uma impressora matricial antiga menos o tipo de equipamento que havia sido mantido por um motivo prático. A copa a usava para imprimir pedidos de almoço, confirmações de entrega de insumos, os documentos operacionais miúdos que não justificavam o papel especial das impressoras a laser dos andares superiores.
Era um aparelho de antes da era do laser, com o barulho específico das agulhas sobre papel contínuo, com o som que havia preenchido escritórios durante anos antes de ser substituído e esquecido. Conceição havia olhado para ela com a expressão de quem está avaliando um recurso disponível e calculando a utilidade específica que ele representa naquele momento. Havia algo que ela sabia sobre as limitações do que havia ativado. O protocolo havia congelado os ativos, havia iniciado a varredura, havia disparado os alertas nos terminais corretos, mas havia aprendido, ao longo de 40 anos, de observar como o dinheiro e o direito interagem quando o dinheiro tem recursos suficientes. Que congelamentos podem ser contestados por advogados suficientemente caros alegando falha técnica, vício de sistema precedente e o artigo inexistente, qualquer argumento que criasse dúvida suficiente para que um juiz concedesse liminar antes que a investigação chegasse à profundidade necessária. O protocolo havia criado a porta, mas portas precisam de provas do outro lado para que não sejam fechadas por petição judicial antes que alguém as atravesse. A impressora matricial havia aquecido com o som de quem estava sendo acordada de um sono longo, o zumbido do motor, o carregar do papel, o teste de cabeça de impressão que havia produzido uma linha de pontos sobre o papel contínuo com a regularidade mecânica dos sistemas que não precisam de refinamento para funcionar, apenas de eletricidade e de comando. Conceição havia digitado no terminal da Copa Menos um terminal de entrada de pedidos que havia sido conectado à rede do andar por razões de logística de almoço e que por essa razão havia acesso a uma camada da infraestrutura que os terminais de segurança não costumavam monitorar porque era, afinal, o terminal do pedido de almoço da Copa. Ela havia começado a imprimir, não pedidos de almoço. Havia começado a imprimir o registro de auditoria em tempo real que o protocolo Artemis-MIN havia gerado desde o momento da ativação, os logs de todas as transações identificadas como irregulares, os rastros das contas em paraísos fiscais, a estrutura da triangulação que havia drenado o fundo de pensão dos terceirizados. Cada linha de evidência que o sistema havia capturado e que havia ficado disponível para extração por quem soubesse onde e como pedir, ela sabia onde. Ela sabia como o papel contínuo havia começado a sair com o barulho das agulhas sobre a superfície, um barulho que havia preenchido escritórios décadas antes de qualquer pessoa naquele andar ter entrado no mercado financeiro. Um barulho que Conceição havia ouvido tantas vezes em tantos contextos diferentes que havia deixado de ser som e havia se tornado simplesmente o ritmo de quando o trabalho estava sendo feito. Ela havia olhado para Vinicius uma última vez. Havia algo que queria dizer e que não havia espaço técnico para dizer na linguagem de autenticação e protocolo e código de acesso. Havia uma coisa simples que a situação pedia e que ela havia guardado desde a sala de reunião. Desde o sorriso de escárnio e o economês e o copeiês e o com que dinheiro você vai me processar. O senhor me perguntou com que dinheiro eu ia ligar para um advogado. A voz havia saído com a tranquilidade das equações que fecham. Eu não precisei de advogado. Eu precisei de memória, havia se virado para a impressora. O papel contínuo saía com os dados que a Polícia Federal precisaria quando chegasse, e chegaria. Porque os alertas já haviam disparado em 3 endereços diferentes da cidade e havia pessoas nesses 3 endereços que haviam recebido treinamento específico para o que fazer quando aquele tipo de alerta chegava. O café da tarde havia sido esquecido por todos os outros. Conceição havia ligado a cafeteira. Algumas coisas continuam mesmo quando tudo ao redor para menos e o café havia continuado. Porque havia pessoas na Copa que haviam estado de pé desde cedo e que precisariam de café independentemente do que os andares acima haviam decidido fazer com o dinheiro de quem havia ficado de pé desde cedo por 35 anos. Agora eu pergunto a você, no lugar de Dona Conceição, depois de 40 anos servindo café no edifício que havia construído, você teria tido a paciência de esperar o momento certo? Ou teria ido embora e deixado o sistema para trás? Escreva nos comentários, quero saber o que você faria. Essa história nos ensina que o conhecimento verdadeiro não tem prazo de validade. Que a mente que construiu o sistema não esquece o sistema, não importa quantos anos de avental e café e dedos estalados tentem fazer ela esquecer. Que há uma diferença permanente entre quem cria e quem apenas usa. E que essa diferença às vezes fica adormecida por décadas esperando o momento em que o Criador decide que já chega. Se você gosta de histórias onde a paciência e o conhecimento vencem a arrogância do poder, inscreva-se no canal e ative o sininho para fazer parte da nossa família. A impressora matricial havia começado devagar. Era o ritmo de aquecimento dos equipamentos antigos, não a impaciência dos sistemas.
modernos que respondem em milissegundos. Mas a cadência de uma máquina que havia sido construída para durar e que, portanto, tinha o passo de quem não tem pressa de provar que funciona. Apenas a certeza tranquila de que vai funcionar. O papel contínuo havia começado a mover-se. As agulhas haviam encontrado a superfície com o som específico que havia preenchido. Escritórios durante décadas antes de ser substituído pela leveza silenciosa dos sistemas a laser, um som que Conceição havia ouvido tantas vezes em tantos contextos diferentes que havia deixado de ser ruído e havia se tornado simplesmente o som do registro sendo feito. Do dado encontrando a superfície que o tornaria permanente. O que saía não eram pedidos de almoço. RAM extratos. Não os extratos sanitizados que os fundos enviavam para cotistas com a linguagem cuidadosamente construída dos documentos que precisam ser verdadeiros. No sentido estrito, sem serem completamente transparentes. Eram os extratos completos, os extratos que existem na camada que fica abaixo da camada visível. Onde o dinheiro está antes de ser apresentado. Onde as transações têm os nomes reais dos beneficiários antes de receberem os nomes dos beneficiários declarados. Contas Shore com identificação completa. Nomes de pessoas jurídicas que eram nomes de pessoas físicas com sobrenomes conhecidos dispostos de forma que os sobrenomes ficassem obscuros. Valores com datas e horários precisos. Códigos de transação SWIFT com os dígitos finais que Conceição havia mencionado ao telefone, os dígitos que haviam sido parte da sequência de autenticação porque eram parte do registro que o sistema havia capturado no momento em que as transações haviam ocorrido e que havia guardado com a fidelidade dos sistemas construídos para guardar exatamente esse tipo de coisa para exatamente esse tipo de momento. O papel havia continuado saindo. Página após página dobrada em zigue-zague com a geometria dos papéis contínuos. Cada dobra no lugar exato do perfuro, a impressão alinhada com a margem que havia sido configurada décadas antes e que havia permanecido. Configurada porque ninguém havia tido razão para alterar as configurações de uma impressora que servia pedidos de almoço. Vinicius havia ficado parado olhando para o papel que saía com a expressão de alguém processando em tempo real a extensão do que estava sendo produzido. Não apenas o congelamento dos ativos, não apenas os alertas nos terminais, mas o dossiê. O dossiê completo e autoexplicativo que havia sido gerado não como produto de uma investigação que precisaria de meses, mas como saída direta do sistema que havia registrado tudo desde o primeiro dia em que o primeiro desvio havia ocorrido. 40 anos de backdoor, 40 anos de sistema esperando exatamente aquele momento. Conceição havia se sentado à mesa da copa com o café passando ao lado e as xícaras de porcelana alinhadas com o cuidado de sempre. E havia começado a destacar as folhas com o gesto metódico de quem organiza documentos menos cada conjunto de páginas relacionadas ficando junto. As pilhas se formando com a ordem que tornaria fácil para quem chegasse depois encontrar o que precisava encontrar sem precisar de orientação. Ela havia trabalhado em silêncio. Rosária havia ficado parada do lado da pia sem que ninguém precisasse pedir que ficasse. Havia entendido sem explicação que havia algo acontecendo que era de uma natureza diferente de qualquer coisa que havia presenciado naquela copa. E que o papel dela naquele momento era ser testemunha silenciosa sem ser obstáculo. Benedita havia olhado para as fotos dos filhos na geladeira e depois para Conceição e havia ficado com a expressão de alguém que está revisando uma narrativa que a havia construído sobre uma pessoa próxima e que está descobrindo que a narrativa estava incompleta de formas que a tornam simultaneamente mais simples e muito mais complexa. Os 15 minutos haviam passado com a velocidade específica das esperas que tem conteúdo, não o vazio da espera ociosa, mas o tempo preenchido pelo trabalho das mãos enquanto a mente aguarda o próximo passo do processo. O delegado havia chegado com 2 agentes. Havia subido pelo elevador social, não o elevador de serviços. Porque a Polícia Federal em operação sobe pelo elevador que comunica que a visita é oficial e que o ambiente deve entender isso antes de qualquer conversa começar. Havia atravessado o andar dos operadores com as telas ainda mostrando os cadeados vermelhos, e os jovens operadores ainda nas posições onde haviam ficado quando o congelamento havia chegado. Sem instruções claras sobre o que fazer enquanto o sistema que era a ferramenta inteira do trabalho deles estava inacessível. Havia chegado a copa. Havia encontrado o gerente histérico, não histérico no sentido do colapso emocional total, mas histérico no sentido específico de quem está tentando manter a compostura que sempre funcionou e que está descobrindo, pela primeira vez em décadas, que a compostura não está respondendo ao esforço de mantê-la. A gravata havia sido completamente afrouxada.
O colete de terno estava com uma tensão nos ombros que era tensão muscular antes de ser tensão do tecido. E havia encontrado a copeira organizando pilhas de papel contínuo à mesa com a mesma expressão que havia em todos os rostos de quem está fazendo um trabalho que conhece bem menos foco sem urgência, atenção sem ansiedade, o estado de quem está simplesmente fazendo o que sabe fazer. O delegado havia olhado para Vinicius. Depois, para as pilhas de papel. Havia se aproximado das pilhas com a cautela de quem sabe que documentos em contexto de investigação são evidência antes de serem qualquer outra coisa e que evidências têm protocolos de manuseio. Havia olhado para o papel do topo da primeira pilha. Havia olhado para o código no canto superior direito de cada página. O nome de usuário raiz estava impresso ali com a qualidade tipográfica dos sistemas de registro que não ornamentam, mas que identificam menos letras maiúsculas. Fonte monoespaçada, o tipo de marcação que os sistemas colocam automaticamente em cada linha de log para que seja sempre possível saber quem executou qual comando. E quando Artemis, o delegado, havia ficado parado por um momento com o papel na mão. Tinha 50 anos e havia feito engenharia da computação antes de fazer direito e antes de ingressar na Polícia Federal. E havia na sobreposição dessas formações uma memória específica que aquele nome havia ativado, não a memória vaga de algo que se ouviu mencionar, mas a memória clara de algo que se estudou com atenção porque era relevante para a formação e que havia ficado com a qualidade das coisas que ficam quando se aprende com interesse genuíno. Havia uma lenda. Na academia e nos círculos de engenharia de sistemas da velha guarda havia a lenda de uma programadora que havia construído, nos anos 80, o que mais tarde se tornaria a espinha dorsal técnica do sistema de monitoramento financeiro brasileiro, não o sistema moderno. Não a interface que as pessoas usavam e conheciam, mas a fundação. As camadas que ficam abaixo das camadas que ficam abaixo das camadas visíveis. O código que havia sido escrito quando escrever código significava traduzir livros em inglês com dicionário de bolso e que havia ficado tão integrado à arquitetura que as gerações seguintes de sistemas haviam sido construídas sobre ele sem necessariamente saber que estava ali. A lenda tinha um nome de usuário Artemis. E havia, na lenda, final abatou. A programadora havia desaparecido antes que o sistema fosse concluído ou havia sido feita desaparecer. Dependendo de quem contava, e ninguém na geração seguinte havia conseguido localizar com certeza quem havia sido, porque os registros de uma época em que mulheres em computação eram anomalia eram registros construídos para não preservar o que a estrutura da época não queria preservar. O delegado havia olhado para a mulher à mesa da copa, para as mãos com manchas semis e tremor leve organizando pilhas de papel contínuo ao lado de xícaras de porcelana, para o uniforme bege de poliéster, para o crachá com a foto desbotada, para os sapatos ortopédicos de velcro gastos no lado esquerdo onde o tornozelo incomodava, para os olhos que haviam recebido o olhar dele com a tranquilidade de quem aguarda ser reconhecida sem precisar do reconhecimento para saber quem havia tirado o chapéu. Não foi um gesto pensado. Foi o gesto que o corpo faz quando a mente chega a uma conclusão que precede qualquer protocolo. O gesto de respeito que existe antes de qualquer treinamento porque é mais antigo do que qualquer treinamento. A senhora, a voz havia saído mais baixa do que havia planejado. A senhora é a doutora, havia parado, porque o nome estava nos registros como protegido. Porque a operação tinha protocolos de segurança que existiam por razões reais e ele os conhecia. Havia reformulado. A criadora do algoritmo de rastreamento Fibonacci. Eu estudei seu código na Faculdade de Engenharia da Computação. Uma pausa. Achei que a senhora tivesse falecido. Conceição havia ajeitado os óculos no rosto. Os óculos eram de acrílico simples com lentes que haviam sido graduadas há 2 anos numa ótica de bairro onde o exame custava R$ 25 e a armação havia sido escolhida pelo critério de qual ficava mais firme sem apertar. Haviam subido levemente na ponte do nariz durante o trabalho de organizar as pilhas e o gesto de ajetaló havia sido o mesmo gesto de sempre. O dedo indicador no centro da armação, o empurrão suave para a posição correta. O sorriso havia chegado no canto da boca. Não o sorriso amplo de quem está sendo celebrado, o sorriso pequeno e específico de quem reconhece um momento pelo que ele é. Que havia esperado por ele com a paciência das coisas que se espera quando se sabe que o momento existe e que chegará se tiver paciência suficiente. Era o primeiro sorriso de orgulho em décadas, não o orgulho performático que se exibe, mas o orgulho real que aparece quando o mundo finalmente alinha com o que se sabe sobre si mesmo. N.O. Faletti. Doutor, a voz havia saído com a qualidade da tranquilidade completa.
A tranquilidade de quem chegou ao fim de uma jornada longa e que, portanto, não tem mais nada a provar, apenas a ser. Eu só estava em modo de espera, uma pausa. Agora, o café está passado, mas se quiser, tem uma água com gás na geladeira. Os olhos havia ido brevemente para a direção onde Vinicius havia deixado a garrafa sobre a bancada 40 minutos antes. É importada. Os dois agentes haviam se movido com um protocolo que não precisava de instrução verbal. Havia a situação. Havia a hierarquia de ações que a situação requeria. Havia o procedimento que havia sido treinado suficientes vezes para ser executado sem hesitação. As algemas haviam encontrado os pulsos de Vinicius Andrade Fonseca ali mesmo na Copa Menos ao lado da máquina de café expresso importada que havia sido instalada com especificações precisas sobre a temperatura da água e a pressão do vapor, ao lado da geladeira com a água com gás que havia sido comprada para ele e que havia ficado com a garrafa aberta na bancada desde que ele havia largado ao ver as telas congeladas. Ele havia olhado para Conceição. A mistura no rosto dele era de componentes que não se combinavam facilmente. Havia ódio, porque havia algo que precisava de alvo e ela era o alvo disponível. Havia medo, porque o que havia acontecido nos últimos 40 minutos havia instalado nos sistemas de avaliação de risco do corpo dele uma informação que o corpo havia reconhecido como ameaça real antes que a mente terminasse de processar o tamanho completo. E havia a incredulidade, não a incredulidade superficial da surpresa, mas a incredulidade profunda de quem descobriu que a narrativa que havia construído sobre o ambiente ao redor estava errada de uma forma fundamental. Que havia um personagem na história que havia classificado como decorativo e que era na verdade estrutural. E que essa classificação errada havia sido a falha que havia tornado tudo mais possível. Conceição não havia olhado de volta com ódio. Havia olhado com a expressão de alguém que está observando o resultado de uma equação que havia calculado corretamente, não com prazer, não com frieza, mas com o reconhecimento simples de que as variáveis haviam produzido o resultado que as variáveis sempre produzem quando são tratadas com honestidade. Ela havia voltado para as pilhas de papel. Havia uma última folha a destacar. O indiciamento havia sido processado com a velocidade específica dos casos em que a documentação chega pronta. Não havia lacunas a preencher com investigação subsequente. Não havia mesa de análise forense para reconstruir o que havia acontecido. Havia pilhas de papel contínuo organizadas por tema sobre a mesa da copa, com as folhas destacadas nos pontos corretos e as pilhas identificadas com o post-it que Conceição havia escrito com a mesma caneta que usava para anotar os pedidos de almoço. O trabalho de meses de investigação convencional havia sido entregue em formato já organizado por quem havia construído o sistema que havia feito a investigação. Os advogados de Vinicius Andrade Fonseca haviam chegado em número e qualidade proporcional ao porte do problema -4, com formações em direito financeiro e criminal e com o tipo de experiência que se mede em casos que deveriam ter resultado em condenação e que não resultaram. Haviam passado 2 dias encontrando, em cada ângulo que tentavam, a mesma estrutura, provas primárias, provas secundárias, trilha de auditoria completa, logs de sistema com TRIEM, registros de transação com identificação de beneficiário final. E a subrotina que nenhum deles havia encontrado em nenhum processo anterior? A subrotina de dano moral coletivo havia sido programada há décadas com a previsão específica de quem conhecia a ganância humana, não como abstração filosófica, mas como variável técnica que precisava ser contemplada no código. Havia sido escrita para que, nos casos em que o protocolo identificasse desvio de recursos de cotistas de baixa renda, a correção não fosse apenas do valor principal, mas incluísse cálculo automático de juros, compostos retroativos e uma multa de dano coletivo que havia sido parametrizada com base nos índices de correção que o próprio mercado financeiro usava quando o dinheiro era deles. Era, em linguagem simples, o sistema usando contra quem havia desviado a mesma lógica financeira que o desvio havia explorado. O dinheiro do fundo de pensão dos terceirizados havia sido repatriado em sua totalidade, integralmente devolvido. Com Corey, com juros sobre juros, com o acréscimo da súbita que havia sido programada por alguém que havia entendido. 40 anos antes de qualquer um dos envolvidos no desvio ter entrado no mercado financeiro, que a prevenção técnica do crime não era suficiente se o sistema não contemplasse também a reparação automática do dano. Rosária havia recebido a notificação no SMS de um número que ela não reconhecia, seguido de uma confirmação por e-mail do administrador do fundo sob intervenção. Havia lido 3 vezes antes de ligar para Benedita
Benedita havia lido a notificação dela e havia ficado em silêncio por um tempo que havia deixado. Rosária, preocupada antes de ouvir do outro lado da linha o som de quem está chorando de uma forma que não é triste. Conceição havia recebido a notificação também. Havia dobrado o telefone sobre a mesa da Copa Menos, a Copa do Orion Capital, onde havia servido café pela última vez antes de a operação ser concluída e o andar ser lacrado enquanto a intervenção administrativa era processada, e havia ficado olhando para a janela pequena que a Copa tinha, que dava para o lado do edifício que não era o lado bonito, mas que deixava ver um pedaço de céu que era suficiente. A contratação como consultora sênior emérita havia sido processada pela Comissão de Valores Mobiliários com um trâmite que havia sido ao mesmo tempo burocrático nos seus procedimentos e incomum nos seus parâmetros. O salário era simbólico no sentido literal, havia sido calculado como reconhecimento formal e não como remuneração de mercado, porque nenhuma tabela de remuneração de mercado havia sido construída para contemplar a situação específica de alguém que havia construído parte da infraestrutura do sistema regulatório décadas antes das tabelas existirem. A sala era no último andar. Tinha vista para a cidade, não a vista de cartão postal, não escale completo que as fotos corporativas usam, mas a vista real da cidade que existe quando se olha de cima com atenção suficiente para ver além dos prédios. A cidade com seus ônibus e suas calçadas e seu movimento de pessoas que trabalham e que voltam para casa e que carregam no bolso extratos de fundo de pensão que agora tinham os valores corretos. Ela havia chegado na primeira manhã de trabalho pelo mesmo ônibus de sempre. Havia descido na parada certa, havia caminhado o bloco e meio até a entrada do edifício. Havia cumprimentado o segurança do térreo pelo nome, havia aprendido o nome na segunda visita porque havia perguntado na primeira e havia registrado com o cuidado que dispensava informações que considerava importantes. Havia subido pelo elevador com um crachá novo, desta vez com foto atual, com o rosto que tinha agora e não o rosto de 10 anos atrás, com o nome seguido do título que havia existido nos documentos originais de 40 anos antes e que havia sobrevivido no registro mesmo quando todas as outras evidências da existência haviam sido administrativamente apagadas. Havia entrado na sala. Havia colocado a caneca de ágata sobre a mesa. A caneca velha de ágata verde com a borda levemente lascada que havia usado há tanto tempo que o esmalte interior havia adquirido a coloração específica de superfícies que absorvem café ao longo de muitos anos e que comunicam, para quem conhece o sinal, que aquela caneca tem história. Havia ido até a copa do andar para fazer o café, havia voltado com a caneca cheia, havia olhado pela janela, uma vez por semana, de Nibos, com um uniforme bege de poliéster que ela havia recusado, com a cortesia técnica de quem declina uma oferta com justificativa clara, trocar por qualquer roupa social que o departamento de protocolo havia sugerido. Havia explicado que o uniforme havia sido o que ela havia vestido durante os anos em que o sistema havia esperado o momento de ser usado, e que não havia razão para trocar a roupa da espera pela roupa da chegada menos. A chegada era a continuação da espera, e a continuação merecia a mesma roupa. Havia dado pitacos nos sistemas de segurança cibernética. Não pitacos no sentido diminutivo, havia lido os relatórios de vulnerabilidade com a atenção de quem conhece a arquitetura por dentro, e que, portanto, vê nos relatórios o que os relatórios não sabem que estão dizendo. Havia feito observações em documento de uma página que os engenheiros de sistema haviam recebido e que haviam passado alguns dias processando antes de voltar com perguntas que revelavam que as observações haviam sido recebidas como relevantes. Havia ido trabalhar uma vez por semana, do outro lado da cidade, num presídio federal de segurança máxima. Vinicius Andrade Fonseca havia chegado ao pátio do banho de sol num dia de terça com um uniforme laranja que havia sido distribuído no processamento de entrada junto com as orientações sobre as regras do estabelecimento. O uniforme laranja de poliéster tinha a qualidade de tecido que comunica a função antes de comunicar qualquer outra coisa. Não havia escolha de tamanho além do aproximado, não havia alfaiataria. Não havia colete de terno de cashmere ou gravata Hermes ou qualquer outra camada da persona que havia sido construída ao longo de 41 anos para comunicar uma categoria de existência. Havia um sol forte naquele pátio de terça. O preso que havia se aproximado era um homem de uns 45 anos com a tatuagem no pescoço que havia chegado antes e que, portanto, havia passado pelo período de orientação que os COs ainda estavam atravessando. Aí, Playboy, a voz tinha o tom de quem está avaliando o território sem hostilidade imediata.
apenas com a curiosidade de hierarquia que existe em todos os ambientes fechados. Qual era a sua fita lá fora? Banco, né? Vinicius havia olhado para o céu por um momento antes de responder. Havia algo no céu do pátio que era diferente do céu da cidade. Não na cor, mas no enquadramento, na forma como um retângulo de azul acima dos muros comunicava o tamanho exato do espaço disponível. Eu administrava um fundo bilionário. A voz havia saído com um resíduo de uma inflexão que havia sido treinada para comunicar peso e que havia perdido o contexto que lhe dava peso. O homem havia ficado um momento processando. Depois havia rido, o riso genuíno de quem recebeu uma informação inesperada e que havia encontrado nela algo que o repertório de experiências identificava como improvável ao ponto de ser cômico. Havia cuspido no chão com o gesto casual de quem não precisa de cerimônia para expressar avaliação. Tu caiu por causa de uma tia do café? A voz havia carregado o tom específico de quem reconhece que a história é boa o suficiente para ser passada adiante. Aqui dentro isso é humilhação máxima, irmãos, na sua opinião. Qual foi a maior lição que o gerente aprendeu? Que o dinheiro não compra inteligência. Ou que nunca se deve subestimar quem serve o café? Escreva nos comentários, quero saber o que você pensa. Na sala do último andar do edifício da CVM, a moldura na parede guardava o papel de pão. Havia sido emoldurado com vidro flex sobre fundo de veludo neutro, não porque o papel fosse belo, mas porque era o documento mais importante que havia passado pela Copa do Orion Capital naqueles anos. O único documento que havia sido produzido não pelo sistema, mas para o sistema. E que havia ficado no bolso do avental com o café e os grampos de cabelo e os post-its de pedido de almoço esperando o momento em que seria necessário. Ao lado, uma placa de bronze com a tipografia simples de quem escolheu as palavras pelo significado e não pelo efeito. O conhecimento não envelhece. Ele apenas espera o momento certo para acordar. A jovem estagiária havia chegado à copa do último andar no meio da tarde com a urgência silenciosa de quem está descobrindo o ritmo de um lugar novo e que ainda está mapeando quais urgências valem a energia e quais podem esperar. Havia encontrado a mulher de uniforme bege com a caneca de ágata na mão. Não havia reconhecido. Não havia razão para reconhecer. Havia chegado. Há 3 semanas e havia sido apresentada a nomes e cargos e rostos com a velocidade dos processos de integração que apresentam muita coisa de uma vez e que esperam que o tempo faça a seleção do que fica. Dona, faz um cafezinho para mim, por favor? Bem docinho. Conceição havia olhado para ela. Havia os olhos jovens da estagiária com a pressa da tarde, o pedido simples e a ausência completa de qualquer intenção além de querer café doce no meio da tarde. Havia preparado o café, havia colocado o açúcar, havia colocado mais um pouco. Havia servido com a expressão de quem está fazendo exatamente o que escolheu fazer naquele momento, não por obrigação, não por hierarquia, mas pela razão simples de que havia uma pessoa com vontade de café e ela estava ali com os instrumentos para fazer o café e não havia razão melhor do que essa para fazer qualquer coisa. Havia um sorriso pequeno no canto da boca quando entregou a xícara. Só de brincadeira? Essa história nos ensina que o conhecimento verdadeiro não tem prazo de validade e que a invisibilidade imposta pelas circunstâncias não é o mesmo que inexistência, a menos que há pessoas que carregam no bolso do avental a chave do sistema inteiro e que esperam, com a paciência que só quem realmente sabe algo pode ter, o momento em que a chave encontra a porta certa. Nunca subestime o poder de quem carrega a chave do sistema no bolso do avental. Se você gosta de histórias de justiça que aquecem o coração e fazem pensar, inscreva-se no canal e ative o sininho para fazer parte da nossa família.